Olá, sejam todos bem-vindos ao FMPcast. Hoje vamos falar sobre compliance. A FMP está de olho nas novidades e até como forma de ampliar o horizonte de seus alunos, traz ao estúdio o professor André Machado Maia, que é advogado, doutor e mestre em ciências criminais, especialista em direito penal e compliance e que é professor da graduação e do mestrado. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado, Zanuso. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, compliance na advocacia. Nós temos um curso, inclusive, as inscrições terminam neste sábado, na página da FMP, na barra de eventos. Então você está convidado a participar completamente gratuito para os alunos da FMP. Nós queremos aqui trazer uma nova visão para os estudantes. Então gostaria que o senhor discorresse a respeito desse tema. Então, Zanuso, é muito interessante, o tema é muito atual. É um tema que não é próprio e exclusivo ou específico do direito, mas que recentemente, por conta de algumas alterações legislativas, por exemplo, lei anticorrupção, é um tema que vem sendo apropriado pelos operadores jurídicos, né, e pelo direito também. Mas o compliance não é algo do direito. Compliance, na verdade, trata como ideia de conformidade, desde uma perspectiva mais geral, mais ampla, conformidade ética, mas também nós podemos puxar e centralizar para uma perspectiva mais jurídica, de conformidade legal. Então, e aí que entra, né, os operadores jurídicos entram e começam a trabalhar bastante com algumas políticas de conformidade legal, por exemplo, política anticorrupção, política de prevenção à lavagem de dinheiro, política de proteção de dados, para ficar com algumas que são mais conhecidas. Então, é um tema que está muito próximo do direito e como tu mencionou no início, né, é um mercado que se abre para os operadores jurídicos nessa nossa sociedade contemporânea e que, enfim, cria muitas oportunidades para além daquelas carreiras tradicionais do direito, da advocacia, magistratura, Ministério Público, entre outras, né? Hoje, na iniciativa privada, já tem vários mercados se abrindo e o compliance é um desses mercados, então vale a pena conversar com os alunos que estão na graduação para explicar, trazer as noções mais fundamentais, mais básicas do que significa compliance, do que são as políticas de compliance, de como é que se faz isso na prática. Né? Sim. Bom, esse tema, como o senhor falou, está vindo agora por direito, né? Como atua um profissional do direito, por exemplo, com compliance? Então, é um mercado que está se abrindo. Não há necessidade de uma formação específica para que se atue hoje como analista de compliance. Basicamente, claro que as grandes empresas, elas acabam incorporando na sua estrutura um setor de compliance, né? Um comitê de compliance e contratam profissionais para trabalhar nesse mercado, nesse setor, e a formação é a mais variada possível. Tem pessoas da economia, da engenharia, enfim, do direito também. Mas também há muita atuação hoje, como se fala no mercado, como compliance as a service, né? Que é o terceirizado. São escritórios ou profissionais liberais que atuam como autônomos, né? Contratados para atuar desde fora, né? Auxiliar a empresa na implementação de programas de compliance, auxiliar as empresas na gestão dos programas de compliance. Isso é muito comum com empresas menores, que não têm possibilidade de criar estruturas mais complexas. Sim. E acabam buscando essas alternativas. Então, o mercado se abre, tem muita gente hoje em dia oferecendo esse tipo de trabalho, e é importante se capacitar para que se possa compreender que o compliance não é uma advocacia preventiva. É muito mais do que isso, é algo mais próximo da administração, porque trata de temas como governança, ética, integridade, boas práticas, análise de risco, boas práticas. Então, é preciso ter essa compreensão mais ampla para que se possa desempenhar essas funções de maneira mais eficaz. Sim. Esse despertar do compliance é algo relativamente novo, como já salientamos aqui, e principalmente na advocacia. Mas ele vem a reboque do quê? Ele vem a reboque basicamente no Brasil, né, basicamente dessas exigências que começam a aparecer de boas práticas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, boas práticas relacionadas à prevenção da corrupção. Eu diria que essas são as duas principais políticas que trouxeram ao Brasil essa ideia de programas de conformidade,
muito influenciada pelas relações de mercado, pelas relações de comércio exterior, né? Alguns países como Estados Unidos passando a exigir, né, de empresas que querem fazer negócio com norte-americanas a implementação desses programas de prevenção, na verdade, né? E por aí entrou e começou a ganhar força. Eu diria que a lei anticorrupção ela é o divisor de águas no Brasil na questão dos programas de conformidade. Sim. Bom, aqui na FMP nós temos, né, e eu reforço, um curso que é batizado de Noções Compliance, Noções Fundamentais e Aspectos Jurídicos, né? O senhor pode falar um pouquinho desse curso? Perfeito. Então, a ideia desse curso é justamente trazer para os alunos da graduação, mas também não apenas para os alunos da graduação, para os egressos da FMP e para pessoas do mercado também que tenham interesse, uma reflexão um pouco mais detida a respeito dos conceitos, o que é compliance, o que é um código de ética, né? O que é uma análise de riscos, como é que funciona o compliance? É só implementar e pronto, tem um selo e a partir de agora eu estou em conformidade? Não, é um programa que tem um ciclo contínuo, né? Na administração se fala no PDCA, ou seja, se faz análise de riscos, se cria um processo de controle, se faz treinamentos, analisa para ver como é que funcionou e começa tudo de novo, revisa a matriz de risco, revisa processos. O compliance é um programa contínuo. Essa ideia fundamental de compliance é importante trazer para os alunos de graduação para que eles entendam exatamente o significado disso e, a partir daí, colocá-los em contato com algumas políticas, que são as políticas mais comuns, proteção de dados, anticorrupção, como eu falava, né, lavagem de dinheiro, a importância de treinamento, a importância de canais de denúncia, né, e o que fazer com as denúncias que chegam no canal de denúncia, porque não adianta criar um e-mail lá e depois não fazer nada com a denúncia que chega. Essa é a ideia, né? Trabalhar conceitos bem básicos de compliance para criar uma cultura, um conhecimento a respeito do tema. Sim. Compliance vem combater o jeitinho brasileiro, doutor? Esse é o grande desafio do compliance, né? Porque, inegavelmente, na nossa sociedade, uma economia fragilizada, que passa por constantes crises, busca constantes afirmações, né? Onde as empresas elas estão buscando uma maneira de sobreviver efetivamente, né? De pagar os seus funcionários. O compliance, às vezes, ele é visto como um custo, né? E acaba sendo deixado de lado porque na hierarquia das prioridades não é a primeira das prioridades. A gente precisa começar a ver o compliance como um investimento, justamente na perspectiva da prevenção de riscos, especialmente de danos à imagem, né? E a partir daí começar a mostrar e a entender que nós estamos num outro momento e que é preciso começar a superar ou deixar de lado o jeitinho brasileiro, que, bem ou mal, acaba nos levando a algumas práticas corruptivas que nos parecem de menor importância, mas que acabam gerando prejuízo, né? Se não direto e indiretamente para a sociedade. Então, o compliance vem sim, e esse é o grande desafio, porque é uma mudança cultural, né? Ao fim e ao cabo, é uma mudança cultural. A gente precisa investir nisso e trabalhar muito nisso para conseguir consolidar uma cultura diferente. Pois é, eu fico pensando aqui que a gente tem muito forte lá fora, no ranking de corrupção, inclusive, né, mundial, nós estamos mal, precisamos melhorar. Muito mal. Me parece que é uma luz no fim do túnel. Pode ser uma luz no fim do túnel. Nós precisamos entender que só se muda a cultura trabalhando muito, insistindo muito e com seriedade. Então, a gente precisa entender, e acho que o benefício, o ponto positivo nesses últimos 10 anos, digamos assim, porque a lei anticorrupção ela acaba de fazer 10 anos, né, em agosto do ano passado, de 23. O que nós alcançamos de positivo nesses 10 anos foi começar a falar mais sobre o assunto, desvelar esse assunto da corrupção e da necessidade de se buscar alternativas e meios para mudar essa cultura, né? O caminho é muito longo, efetivamente, nós estamos muito mal no ranking de percepção da corrupção. Aliás, no final do ano passado nós pioramos um pouco mais ainda, talvez porque se passou a falar muito, né, sobre esse assunto. Mas a gente precisa investir, não tem outra alternativa que não investir em cultura. Me parece que, bom, a gente está oferecendo aqui para alunos de todos os semestres, mas me parece que cada vez mais cedo na vida da pessoa a gente precisa tratar desse. O compliance não é só da empresa, é compliance pessoal também. Pessoal, né? Exatamente. Até porque não adianta
um dos pilares do compliance é o compromisso da alta direção. Ou seja, se a alta direção da empresa não dá o exemplo, os colaboradores lá da base, eles não vão entender a importância daquilo. Então, não adianta fazer treinamento, criar código de ética, explicar para os colaboradores se eles olham para a alta direção e a alta direção não segue aquilo, não demonstra a importância daquilo. Então, o compromisso da alta direção ele é fundamental, é o primeiro dos pilares de compliance, né? E quanto mais cedo se começa a trabalhar isso, se começa a colocar na mentalidade do aluno do direito a importância da ética, né? A compreensão de que o direito não é um jeitinho brasileiro, uma maneira de dar uma volta, né? A interpretação da lei para encontrar uma brecha, ou seja, existem outras percepções também, maior a chance de mudar a cultura, né? Olha, professor, eu estou pensando aqui, necessário uma curricularização do compliance, não me parece? É importante, seria bem interessante, tem espaço para isso. Aliás, eu já há um bom tempo, e talvez esse seja o início de um projeto, na verdade esse curso aqui é o segundo curso sobre compliance. Antes da pandemia nós fizemos, eu tive a oportunidade de propor aqui, e foi bem legal, um curso parecido com esse, um pouquinho mais enxuto, né? Acho que é um projeto que está crescendo até para daqui a um pouco ter uma disciplina optativa, né, no curso de graduação, sobre compliance, sobre políticas, pelo menos de conformidade legal, né, e daqui um pouquinho seguir para a curricularização, né, ou seja, levar para o mercado o que está se fazendo dentro da faculdade. Seria inovador, seria algo bem diferente no âmbito das faculdades de Direito. Professor André Maia, esse podcast, o FMPcast, é para ser curto mesmo. Então, para a gente encerrar, o que eu não perguntei, mas que o senhor gostaria de falar a respeito do tema? Acho que a gente fez todas as perguntas certeiras e pontuais, foi muito bom. A mensagem é essa, a mensagem é de uma ideia de mostrar outros horizontes para os alunos de graduação, para os egressos da graduação, mostrar que a formação em Direito hoje ela proporciona outras atuações para além daquelas carreiras tradicionais e também mostrar, né, para os alunos do Direito a importância de entender da questão da conformidade, da ética no mercado, de se entender, de se começar a trabalhar sob nova perspectiva, essas legislações que vêm impor algumas obrigações de conformidade. Muito bem. Professor André Machado Maia, professor da graduação, do mestrado, doutor e mestre em Ciências Criminais e especialista em Direito Penal e Compliance. Muito obrigado por comparecer ao FMPcast. Eu que agradeço os alunos a oportunidade, parabéns pelo espaço e sempre à disposição. Muito bem. Se você ainda não se matriculou, vá na aba de eventos no site fmp.edu.br e se inscreva. Se não der nessa turma aqui, no semestre que vem, iremos repetir o curso para graduação, para pós-graduação, enfim, a FMP sempre proporcionando ao corpo discente oportunidades de ampliar a visão e o escopo. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de compartilhar com o seu colega esse conteúdo e voltaremos na próxima edição do FMPcast. Grande abraço.